Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa lição número 6, né? Que vamos ter esse estudo hoje, maravilhoso, né? Da parte de Deus. O verdadeiro pentecostalismo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o primeiro trimestre de 2021 e hoje nós vamos estudar a sexta lição, que tem como tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Esse é o nosso tema de hoje. Então, você que está nos acompanhando, que está agora assistindo esse vídeo, você vai tirar suas dúvidas, né, a partir desse estudo maravilhoso que o Senhor tem para nos mostrar. Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui para a nossa verdade prática, né? O nosso texto áureo, como de costume, nossa verdade prática em seguida. E vamos aqui viajar, né, nas páginas da Bíblia, falando a respeito desse importante assunto. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então vamos lá ao nosso texto áureo. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o ser humano precisa se santificar. O ser humano precisa se limpar para poder ver a Deus. Quando o ser humano aceita Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, né? E segue em paz com todos, é uma limpeza profunda, né? Algo que mesmo que você se lave com potassa, com salitre, qualquer produto de higiene, de limpeza, que você não vai se limpar. Somente a santificação, através de Cristo Jesus, é que nós podemos ficar limpos, né? Louvado seja Deus. Então esse é o nosso texto áureo de hoje. Aqui na verdade prática, diz assim, ó: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente, né? Louvado seja Deus. Veja aqui em 1 Pedro 1,23, né? O que está escrito? 1 Pedro 1,23, diz assim, ó: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que vai ser limpo pelo poder da palavra, ele vai ter um corpo incorruptível, né? Esse corpo nosso que é mortal vai se revestir de incorruptibilidade, né? Esse nosso corpo que é imortal vai se revestir de imortalidade. Por quê? Porque Cristo Jesus vai atuar nessa área. Cristo Jesus vai fazer com que o homem fique perfeito, né? Como diz aqui na verdade prática, né? Que o crescimento espiritual do crente é esse. Então ele vai crescer, ele vai passar a aceitar Jesus, andar nos seus caminhos, se limpar, ser limpo, e automaticamente vai ter um crescimento espiritual, ou seja, vai ser
ter um corpo incorruptível, né? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Então vamos para a nossa leitura em classe, né? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo de 13 a 23, né? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos a vós ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui para a introdução, né, do nosso estudo. Diz assim: Deus é absolutamente santo, né? Sua santidade é infinita, é inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15 e versículo 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa, né? Louvado seja Deus. Então, é uma necessidade ter uma vida santa. Por quê? Porque nós, tendo uma vida santa, nós nos aproximamos de Deus, né? Nós temos um caráter, né, de Deus. Quem olhar para mim, quem olhar para você e ver a nossa santidade andando em Cristo Jesus, vai ver o nosso caráter diferente, um caráter que não é acostumado a se ver no dia a dia, mas um caráter diferente. Então, nós temos que refletir nessas questões, né? Nessas palavras vindo da parte de Deus para nossas vidas. Primeiro ponto: a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério, né? Eles levavam a santidade a sério. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas,
para a serviço sagrado, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, como diz, o crente tem que ser separado, ou seja, de lugares, de coisas, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um novo agir, um novo andar, um novo viver, um novo falar. Por quê? Porque agora está em novidade de vida, está em Cristo Jesus, está vivendo em santidade. Então é uma nova vida, né? É uma separação das coisas que nos tirava da presença de Deus. Mas agora, como nós estamos vivendo em santidade com Cristo Jesus, essas coisas ficam para trás. E nós temos uma nova vida com Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, né? Levíticos 10:10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico, né, kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é a mais usada no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Consagrar. A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, Êxodo 28:3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Ser santo trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. A purificação. O termo taior, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semático. Ambos se aplicam à santidade de Deus, né? Vamos ler aqui Isaías, né, no capítulo 6 e o versículo 3, o que é que diz? Vamos ver. Isaías capítulo 6 e versículo 3. E chamavam uns aos outros, dizendo: do santo, santo, santo dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Louvado seja Deus. Então, o Senhor dos exércitos, né? O Deus Todo-Poderoso, a toda a terra, para onde olharmos, está cheio da sua glória. Louvado seja Deus. Por isso que esse Deus que nós servimos é maravilhoso, né? Quando Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus, no Salmo 24, lá diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o seu nome, né? Glória a Deus. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte
de pecado e idolatria. Então, quem se aproxima de Jesus, né? Quem dá lugar para Jesus, fica livre de todas essas coisas, né? Idolatrias, pecados, orgias, porfias, tudo aquilo que leva o homem para o inferno, ele está livre. Quando se aproxima de Jesus, né? Quando está apto a ser santo, a viver em santidade, né? Louvado seja Deus. O termo grego equivalente a tai na Septuaginta e catariza torna limpo, purifica, e akadashi, agiazo, santifica, consagra. O adjetivo agios, santo, traduz palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, nós sabemos que, né, essas palavras estão sempre no nosso dia a dia, né? Santificação, temos que santificar, temos que consagrar a Deus tudo que formos fazer. Até na hora da nossa refeição, nós temos que consagrar ao Senhor, agradecer ao Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, isso significa santidade, né? Santificação. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o segundo ponto. A santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e Novo Testamento e trazem o mesmo conceito na Nova Aliança. Santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Uma obra da Trindade, o Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz a respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, sejam purificadas de qualquer mancha, de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado, né? Louvado seja Deus. Então, o ser humano, irmãos, só vai ir para o inferno se quiser. Ele só vai ser purificado e ir para o céu se quiser. É uma decisão dele, né? Jesus está aí com suas propostas, Jesus está aí com o seu evangelho maravilhoso, Jesus está aí com a sua salvação maravilhosa, né? Jesus está aí com seus ensinamentos preciosos para a vida do ser humano. Mas sabemos que muitos não querem e vão pagar um alto preço, né? Por não querer a promessa de Deus em suas vidas, né? Louvado seja o nome de Jesus. De modo que a obra da santificação, um atributo divino e realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade, são as três pessoas atuando na obra da redenção. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual, purificação, cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação
pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente, né? Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos ensina que é uma briga constante, espírito contra carne. Quando você está feliz, alegre, pulando, bebendo, dançando, fazendo todas coisas que agradam a sua carne, o Espírito Santo está fraco, abatido, acolhido ali dentro, trancado dentro de você, porque a sua carne está mais forte. Mas quando você está louvando a Deus, cantando, dando glórias ao seu nome, evangelizando, fazendo a diferença nesse mundo, o Espírito Santo está forte, está alegre, está impulsionando você à realidade da vida cristã, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Espírito Santo tem essa forma, né, de nos alegrar através de Cristo Jesus, né? Louvado seja Deus. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Ao nascer, a criança continua ao seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Veja, Hebreus 5, 12 e 13. Vamos ler aqui o que está escrito em Hebreus 5, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais dele, de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimentar de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que está se alimentando da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é aquela que, como diz na Bíblia Sagrada, né? Uma terra, é um leite maravilhoso que mana leite e mel, né? Como muitos já ouviram essa frase, né? Então muitos estão aí no leito das palavras da terra, das coisas que tira da presença de Deus, estão bebendo um leite que não é dado por Deus, é uma coisa que é feita aqui neste mundo, e muitos vão perecer por não querer o leite e mel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá ao Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Hebreus 12, 14, né? Louvado seja Deus. Pois sem ela ninguém verá ao Senhor. Sem ela quem? Sem a palavra de Deus, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não tem como. Nós só vamos ver a Deus se nos santificarmos, se nos purificarmos, né? Se nós ter um caráter de Deus em nossas vidas, no nosso viver, no nosso andar, no nosso agir, no nosso falar. Então, isso é se santificar para podermos termos a esperança de vermos a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto, a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus
e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino, né? A santificação do crente é obra do Deus Trino, né? O Espírito Santo, maravilhoso, que nos convence do pecado, é um. Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, o nosso advogado, né? O nosso intercessor, o nosso mediador. E Deus, o Deus amoroso, né? O Deus de misericórdia, o Deus que tem o perdão, né? Então, esses três andam juntos na vida do crente. E o crente necessita dessas pessoas em sua vida para poder ir para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto não é diferente status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, e revigorada na igreja. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. 1 Pedro 1:2. Podemos afirmar com Donald Graham que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade é cheia do Espírito, mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Romanos 8:9. Vamos ver o que diz aqui em Romanos 8:9, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Romanos 8:9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meus irmãos, vejam, o Espírito Santo tem que fazer parte de nossas vidas. Para quê? Para o Espírito Santo estar sempre nos alertando, sempre nos empurrando, sempre nos dando uma direção em Cristo Jesus. Porque isso depende do nosso caráter, a nossa vida, a nossa fé. O Espírito Santo é esse ser, esse agente que nos toca, né? Que nos mostra a santificação, que nos mostra Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento. No plural, em um provérbio popular, usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, os maus amigos, né? As más conversas, né? Os maus amigos que levam para os maus caminhos, esse é que tira da presença do Senhor Jesus, né? E corrompem o ser humano, corrompem o homem. Às vezes uma pessoa boa, né? Uma pessoa decente, mas se acompanha com alguém que não é igual a ele. E então
as más companhias, as más conversações, os maus aprendizados levam a pessoa para longe do caráter de Cristo. Louvado seja Deus. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os principais e as práticas do que é certo. É errado, à luz das Escrituras Sagradas, tratar-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta, conforme a vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa de ser treinada e se tornar hábitos. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio da nossa conduta. Até os incrédulos glorificam a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você é um crente em Jesus Cristo e você dá bom exemplo, até os ímpios, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, veem você e glorifica a Deus através dos seus gestos, através de um louvor seu, através de uma palavra sua. As pessoas veem você, Cristo Jesus, falando. E elas às vezes glorificam, elas dizem amém, que assim seja, Deus seja louvado, continue assim, Deus vai te abençoar. Os ímpios, por quê? Porque o caráter de Cristo está manifestado em nós. Então, quem nos vê fazendo essas coisas, vê Jesus, que veio para salvar, que veio anunciar as boas novas de salvação, né? Então, louvado seja Deus, que nós sejamos purificados, né? Que nós sejamos mudados pelo Senhor, que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, para anunciarmos o Evangelho maravilhoso de Cristo em nossas vidas, e que muitos vejam. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão desse estudo. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Louvado seja Deus. Ou seja, o cristão não precisa de sacrifício para chegar ao céu. O cristão precisa de Jesus. O cristão precisa andar com Deus. O cristão precisa se santificar. O cristão precisa estar em santidade para alcançar a misericórdia do Todo-Poderoso, né? Louvado seja o nome de Jesus. E que Deus possa nos iluminar, que o Espírito Santo possa cada dia nos convencer